Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por mais uma vez nós podermos ministrar aqui a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre as regras de fé. Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Paulo, quem escreveu aos Romanos, ele não conhecia a igreja, não esteve nela, presente nela. Ele deixou essa carta aos Romanos, que exatamente tinha muito processo enfiado dentro do culto, que era o helenismo, que eram as coisas do paganismo romano e também as coisas do paganismo gregos, que foram ajuntados, formando o helenismo, a qual era uma doutrina que eles tinham de um segmento dos ídolos ou dos deuses. Bom, Paulo ele resolve dar esse ensino exatamente porque muitas coisas eram complicadas e como até hoje a Bíblia condena. Por exemplo, comer um animal dilacerado, comer uma ave sufocada, comer o sangue, tudo isso é bíblico. E como nós vamos falar sobre regras de fé, então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, quando a Bíblia fala que você não deve comer um animal que foi morto ou sufocado, Deus não está dizendo que se você comer, você vai para o inferno. É uma questão de você não ser levado à malha do legalismo, você não se tornar uma pessoa legalista. Deus não quer pessoas legalistas dentro da igreja. Deus não quer servos legalistas. Na realidade, o que Deus quer é uma pessoa coerente na questão ética, na questão da cultura e na questão do conhecimento da palavra. Então, muitos evangélicos, eles são, magníficos, abençoados, mas outros já abençoados também, mas eles procuram regras. E eles querem regras. Então, se eu estou servindo aqui nessa igreja, se eu estou aqui nesse templo junto com esses irmãos, então eu quero regras. Então, muitos gostam de ter regras para poder deixar claro que ele está tendo fé, que ele está servindo a Deus. Pastor, isso está certo? Então vamos acompanhar a mensagem aqui para você entender. Alguns, se não tiver alguma regra, eles vão inventar uma regra. Eles vão criar uma regra. Agora, é importante você sempre pensar que as regras, às vezes, elas são instituídas por homens. Achar regras, padrões, normas para tudo isso, faz o quê? Se nós não estivermos dentro de alguma regra, então não sente que está fazendo a coisa certa e essa pessoa começa a ter medo de Deus, essa pessoa começa a ter pavor, então nós temos que ter muito cuidado. Então, esse pessoal, infelizmente, eles correm um grande risco de cair no legalismo, absolutizando regras além da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, elas não tem regras. A palavra de Deus, ela tem conduta ética espiritual por fé, para se seguir e chegarmos a Deus. Muitas das vezes as pessoas caem no legalismo. O legalismo é uma atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural das coisas. E Deus, ele trabalha de uma forma do conceito natural. Você imagina, por exemplo, Você imagina eu chegar, por exemplo, na Escócia ou na Inglaterra e for pregar numa igreja e ter que colocar uma saia, né? Você já parou? Já imaginou ver o pastor Silas de saia? Aquelas xadrez ainda, filho. Então, lá, uma vestimenta de gala, uma vestimenta de honra, uma indumentária de honra lá, é exatamente um vestido, uma saia. Já pensou de saia? Em cima de um púlpito? Pelo amor de Deus, meu filho, o negócio é doido, filho. Mas aí, é uma questão natural do direito daquela cultura. E Deus não fere isso. Deus não fere isso. Deus não vai dizer que essas pessoas vão para o inferno por isso. Então eu costumo sempre ensinar, baseado na palavra de Deus, que é o seguinte, meus filhos. Por exemplo, uma roupa não te leva ao inferno. Mas o desejo por que você colocou ela e o porquê você colocou ela é que te leva. Você colocou uma roupa para poder chamar a atenção das mulheres? Para ficar sensual, para ficar mostrando que você é uma pessoa bem sensual? Então, é isso que te leva ao inferno. Foi
a intenção do que você desejou com o efeito daquela indumentária que você colocou. Ou a mulher, vice-versa, colocando uma roupa, deixando ela descomposta, né, deixando o seu corpo aparente, chamando atenção, chamativo, quer dizer, pronto, você está excitando homens, então, por esse motivo, você vai pagar um preço altíssimo, e pode ir até numa eternidade sem Deus. Então, é importante que nós estudamos essa palavra e entendamos o seguinte. Por exemplo, muitas pessoas falam que em determinada igreja, nós lá temos doutrina. Doutrina ou é legalismo? Porque doutrina é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Agora, legalismo é aquilo que as pessoas elas criam dentro de um processo exatamente para elas poderem sobressair. O dicionário ele define na língua portuguesa o legalismo como, na realidade, uma fidelidade à coroa. Isso nos tempos antigos, nos dicionários mais antigos, você vai encontrar que a palavra legalista ou legalismo é aquela pessoa que ela tem realmente uma fidelidade à coroa. Hoje a fidelidade é ao regime leal, ao governo constituído como pessoa, autoridade legal no país. Porém, quando nós estudamos isso dentro do processo da Bíblia, é importante nós ter um cuidado e respeitar minuciosamente a lei da palavra de Deus, os pontos de vista a qual Deus ele nos trata. E do ponto de vista real, do conceito religioso, o legalismo ele pode ser definido como um relacionamento entre fé e prática baseado à obediência a regras e regulamentos da palavra de Deus. Eu li um livro algum tempo atrás, não sei se encontra ele fácil, é um livro de um teólogo, Moisés Almeida. Moisés Almeida, ele definiu o legalismo como um escravismo religioso. Um escravismo religioso. É isso mesmo. É assim a palavra. E ele define o termo como todo o sistema e regras, expectativas ou regulamento que condiciona a salvação é o esforço de homens em agradar a Deus. Então, na realidade, o legalismo é algo que as pessoas elas tendem a um regulamento, a umas regras de seres humanos, de homens, de conceitos humanos, de mulheres, de pensamentos, de ideologia, né? Para que eles possam estar agradando a Deus, como uma recompensa pelo seu desempenho em cumprir aquela regra. Na realidade, então, o legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus. E com isso as pessoas não percebem que elas estão anulando a graça de Deus, o favor de Deus, através da salvação, que é pela graça, e não pela obediência de regras e conceitos estabelecidos por homem. O próprio Jesus ele bateu de frente, né, com os escribas e com os judeus sobre esses preceitos de regras. Jesus foi muito contundente. Bom, vamos seguir a mensagem, né? E algumas pessoas elas acham que pelas regras elas chegarão a Deus. Agora, regras da palavra de Deus poderá justificar o meu cristianismo e o seu cristianismo? Regras, mesmo usando a palavra de Deus? Não. Ela pode nos afastar de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, a Bíblia, então ela se torna agora uma regra de fé. Então essa regra de fé que nós somos justificados pela fé, então nós somos justificados por aquilo que eu creio, que eu ainda não tenho, mas que eu estarei recebendo em breve, mediante o plano que Deus estabeleceu, profético, e não pelo fundo histórico do que a Bíblia diz, ou dentro da própria letra. Então nós precisamos compreender que quando a Bíblia fala sobre um conceito de uma ação, por exemplo, a Bíblia trata, por exemplo, sobre comer animais de couro, né? Ou animais que têm a pata fendida e não remói. Então a Bíblia, por exemplo, o porco, coisa desse gênero. Tá. Então nós temos, por exemplo, algumas pessoas que eles pegam isso como uma regra. Não como uma doutrina, como uma regra. E aí eu te pergunto, nessa questão, nós seremos salvos exatamente por comportarmos seguindo tudo isso? Não. O que Deus estava dizendo é que esses animais que não remoem, esses animais que não têm a pata fendida, esses animais, eles trazem para dentro de nós bactérias.
Então ele não estava tratando sobre a salvação, ele estava tratando sobre a saúde. Aí você talvez vai dizer, pastor, mas lá na frente diz que não destrua o templo do Deus vivo, quem destruir, Deus o destruirá. Concordo plenamente com você. Eu vou te fazer uma colocação talvez absurda e eu quero que você pare e reflita. Uma pessoa, por exemplo, que ela toma sua cervejinha e o irmão que bebe a sua Coca-Cola, qual deles estão envenenando mais o templo de Deus, que é o corpo? Qual deles estão realmente destruindo o templo do Deus vivo, que é o nosso corpo? Qual deles? Os dois. Os dois. E na realidade não há... Eu me lembro de uma certa feita que eu fui pregar num determinado lugar. Não se assuste, viu, Elias? Mas foi fato real. Eu dei o estudo logo de manhã, e quando foi no horário do almoço, eu almocei e bebi uma Coca-Cola. Pelo que eu percebi, a igreja lá no salão de refeição não tinha Coca-Cola para vender. Alguém comprou, trouxe essa Coca e de repente eu bebi um pouco. À noite, quando eu fui pregar, o pastor que presidia a igreja, que era o pastor local, desceu do púlpito e não quis ficar com eu estando pregando. Repudiou a minha pregação porque eu tinha bebido um pouquinho de Coca-Cola. Então isso é um legalismo. Ora, se eu estou destruindo o templo do Deus vivo bebendo a Coca-Cola, sou eu que tenho que acertar com Deus. Não é alguém que tem que me julgar. Então nós temos que ter cuidado, porque regras elas foram criadas de uma certa forma para que as pessoas começassem a julgar uns aos outros dentro da igreja. Para que as pessoas começassem a expor as pessoas dentro da igreja. Isso é muito complicado. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, e não pela história da Bíblia, porque a Bíblia ela tem livros históricos, né? Por exemplo, quando você lê Numerologia, quando você lê Atos dos Apóstolos, são livros históricos. Quando você lê os livros de reis, né? São livros históricos que contam a história dos reis, que contam fatos importantes. Isso forma a espinha dorsal da espiritualidade da Bíblia e da questão condensada de que Deus inspirou através da história. A Bíblia não foi derrubada até hoje. Como vamos derrubar a Bíblia, banir ela da história humana, sendo que ela traz uma história de nações, por exemplo, como a Etiópia, né? Ela traz história dos tebanos, ela traz história dos estoianos, ela traz histórias dos orientais, ela traz história da África, ela traz história de muitos países, Egito e coisas desse gênero. A Bíblia fala drasticamente das drogas, da maconha, de tanta coisa. Então ela não pode ser destruída por isso, e não conseguiram banir ela por isso. Agora, o que eles estão conseguindo? Eles estão querendo reescrever a Bíblia, adaptar ela às questões agora das suas regras. Estamos vendo aí pessoas querer restituir toda a inspiração divina e criar uma Bíblia paralela para que possa aceitar agora alguns tipos de ações humanas, como que se fossem regras e que essas regras nos levarão ao céu. Então isso é muito complicado. Mas vamos mais um pouquinho aqui. Para quem gosta de regras, existem boas regras que eu queria te passar hoje aqui então. E você deveria seguir ela à risca, porque há uma exigência de Deus sobre esses fatores importantes de conduta de cada um que é salvo. Por exemplo, você é uma pessoa que tem prática em oração diária? Não? Então você está talvez obedecendo uma regra e deixando-a essencial. Ora, a Bíblia deixa claro que desprezar a oração diária seria exatamente cometer um grande delito. Você está separado de Deus, você não tem relacionamento com Deus. Quando eu e você oramos, lembremos-nos que Deus está presente ali ouvindo a minha fala, a sua fala. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, não porque nós somos maravilhosos. Não. Mas unicamente pelo precioso sangue de Jesus que um dia foi derramado e que Ele nos deu um livre caminho de acesso, direto ao Pai. Não precisa um mediador agora. Você não precisa confessar com o pastor, você não precisa confessar com o líder religioso. E olha, gente, nós temos que parar e pensar que as igrejas, elas vieram de uma tradição religiosa, que está aí até hoje, e muitas coisas que poderíamos ter tirado, por exemplo, da igreja, que não faz parte do processo contido dentro da palavra, fique bem autêntico. Por exemplo, você imagina comigo, quem é a pessoa indicada para batizar uma pessoa? Quem é? Ah, é o líder da igreja, pastor. É o que está à frente da igreja.
Mas a Bíblia não diz essa regra. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ora, se ele está mandando você pregar, e essa pessoa se converteu, você está ali, você pode batizá-la. Você batiza ela. Mas não é o pastor que batiza? Então, trouxemos isso por questão de religião tradicional. Por exemplo, a igreja, ela preservou uma regra muito crítica da minha parte como pastor. A pessoa tem que casar na igreja. Se for feito num sítio, se for feito num salão, não está com a bênção, porque não casou na igreja. Ora, mas a igreja não é o templo. Então, é tão errada a regra que as pessoas, elas pegam a igreja, povo, e colocam como uma estrutura templo. As pessoas não têm entendimento, não têm teor algum, não têm conhecimento algum. Ora, templo é templo. Igreja é igreja. O que é igreja, pastor? Igreja é um organismo vivo. São pessoas. A igreja são as pessoas. Antigamente, no princípio do berço da igreja, como é que era a igreja? A igreja virou esquina ali, ó, ela foi para ali. Ó. A igreja agora ela voltou para o quarteirão de cara, está aqui. Ó. Era o povo. Agora o templo que Salomão construiu, era o templo que Salomão construiu. O templo que nós construímos, o templo que você congrega, quer seja alugado, quer seja próprio, é um templo. Ali é chamado aquele lugar de casa de oração. E você não faz oração diária? Ué, mas então o que você está fazendo indo no templo? Só ora no templo? Então você tem que viver lá no templo. Se você só ora no templo, você tinha que estar vivendo no templo. Então quando nós pedimos a Deus uma bênção, lembre-se que as bênçãos de Deus é dele. Elas são resultados de suas misericórdias, e não porque eu sou bom, não porque realmente eu sirvo ele direitinho. Não é por merecimento que ele derrama as bênçãos sobre a minha vida. É porque ele é bom, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele deu o filho dele para nos salvar. Não é porque você segue um conjunto de normas e regras que Deus ele é obrigado a te abençoar. Quantas pessoas foi roubado e se amaldiçoou todo? Porque eu dizimo, eu oferto na igreja e Deus deixou roubar meu carro. E daí? Você queria que Deus ficasse com a espada de fogo lá vigiando seu carro? A hora que o ladrão viesse, cortasse o pescoço dele? É isso? Você então dizimou, ofertou exatamente para colocar Deus como protetor dos seus bens? O que é isso, meu irmão? Lê a Bíblia, o Senhor diz que dá o sol e a chuva, tanto para maus quanto para os bons. Então nós também vamos sofrer alguns danos. Se nós não sofrermos alguns danos, nós então estamos aqui servindo a Deus só porque nós recebemos coisas nessas vidas, meus filhos. E não é isso o poder de Deus. Não é esse o propósito de Deus. O sangue de Jesus é que nos dá os vários benefícios que estão intitulados a graça. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Meu irmão, quantos ateus dentro da igreja, eles só creem em Deus até que então estejam sendo abençoados. Porta de serviço, emprego bom, dinheiro na conta, carro novo, casa arrumada, cachorro lavado, gato pintado, arrumado, colorido, né? Argolinha, fitinha no pescoço do cachorro tudo arrumadinho, casa tudo arrumadinha, aí Deus está na nossa vida. Não, meu irmão, tem hora que o negócio tem que bagunçar na nossa vida, tem que ficar tudo bagunçado, e a pessoa fala assim, mas diz que serve a Deus, ué? Bom, peraí, a sua vida está bagunçada porque você cometeu um pecado, o diabo aproveitou isso e está arrebentando a sua vida. Então não tem nada a ver com fé, meu irmão. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E para que eu e você tenhamos uma conduta cristã, muitas das vezes virá adversidade, para que o diabo seja confrontado conosco. É nessa hora que o demônio é envergonhado. Porque eu e você continuamos adorando, nós continuamos glorificando o Senhor, nós continuamos pedindo a Ele a graça, o amor e o favor, e continuamos agradecendo a Ele por tudo que nós estamos vivendo. Aí o demônio, nessa hora, põe o rabinho no meio das pernas e vai embora, todo vergonhoso, como se diz. Puxa vida, o tiro saiu pela culatra. Eu é que fiquei em mau lençol. É isso aí, meu irmão. Então a oração, ela é muito importante por meio de uma busca. E essa busca pode ser, sim, uma bênção, ou todas as bênçãos. Ela é oriunda, sim, da graça de Deus. É isso que você tem que entender. Senão, na realidade, meu irmão, eu e você, nós nos tornamos as pessoas que estamos presos dentro do legalismo. Somos legalistas.
E o absolutismo do legalista é exatamente viver sobre regras. Ele tem que viver sobre regras. Né? Então, eu me lembro, alguns anos atrás, eu pastoreando uma igreja, ao servir a ceia, um irmão depois me procurou e disse: pastor, eu não tomei a ceia, eu não participei da ceia. Eu disse: ué, por quê, meu filho? Ele falou: porque eu estava de calça jeans. Eu disse: é, meu filho? É. Ué, tá certo, meu filho. Deixa eu te falar, mas e por que você... O que te acusou? O que foi? Deus tocou no meu coração que eu não deveria tocar, que eu estava com uma vestimenta inadequada. Falei: bom, então preste bem atenção, meu irmão. Você está aqui começando a servir a Deus e a gente ser tocado por Ele. Deus pedindo para a gente nunca mais chupe chicletes, é uma bênção. Deus pedir para a gente não tomar mais Coca-Cola, é uma bênção. Deus, enfim, Ele pode pedir algumas coisas para mim que Ele nunca vai pedir para você, filho. Como pediu para você e não vai pedir para mim. Então, o dia que você vê eu chegando aqui como pastor, de calça jeans, para efetuar a ceia e participar da ceia, você não vai dizer que eu estou em pecado, hein, meu irmão? Porque essa regra agora é para você, não é para mim. Deus falou, foi com você. Você não vai fazer isso virar doutrina aqui dentro da igreja. A igreja, ela é um organismo vivo. Então, amanhã você tem a oportunidade aqui no templo, você levantar e falar para a igreja: ó, igreja, não pode tomar ceia com calça jeans. Você não pode fazer isso. Você vai querer obrigar todas umas pessoas mediante uma regra. Se é que Deus falou com você, Ele falou que a igreja tinha que comportar dessa mesma forma? Não. Então acabou. Se você tomar ceia, participar da ceia com calça jeans, você está em pecado, filho. Porque tudo que é feito por fé é por fé. E tudo que não é por fé, não é por fé, filho. Então você não pode mais pôr calça jeans, porque isso não é por fé. Para você isso não é por fé. Então, a oração, ela é muito importante, porque no meio dessa busca, Deus, Ele vai congratular as graças maravilhosas derramadas sobre nossas vidas, não porque nós somos bons em obedecer a Bíblia, não porque nós estamos sendo fiel em servir ao Senhor, não, é porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como a misericórdia dele é gloriosa. Então, portanto, a nossa oração, ela, entre outros recursos e meios sobre as bênçãos de Deus e a graça de Deus, ela está sobre nós, não para que a graça, ela se abunde de uma forma graciosa por boas ações. Isso jamais, meu filho. Jamais menospreze a leitura da Bíblia, as Escrituras. Primeiro, coloca o primeiro ponto, oração, filho, intimidade com Deus. Segundo, nunca despreze a leitura da palavra de Deus. Você é uma pessoa que só lê Bíblia na igreja? Eu me lembro um dia que eu fui visitar uma irmã, que ela estava ausente da igreja. E ao chegar, conversamos e tal, quando eu fui orar, eu falei: irmã, pega a Bíblia da irmã. Naquele tempo não tinha essa facilidade do celular, eu tenho aqui acho que 8 Bíblias no meu celular. A senhora pega uma Bíblia? Pego. Ah, tá, eu tenho 8 Bíblias aqui porque são traduções diferentes. Eu quis assim, viu? Não é porque é obrigado você ter 8 também, não, viu? Não, essa regra não é para você, não, essa é para mim. Aí a irmã foi lá, pegou a Bíblia, quando ela voltou: pastor, dando glória a Deus. Eu falei: oh, Deus visitou a irmã. Aí, glória a Deus, aleluia. Oh, pastor, mas que bênção o senhor ter vindo aqui. Eu falei: o que foi, minha irmã? Ela falou: pastor, faz 6 meses que eu perdi o óculos, ele estava aqui dentro da Bíblia. 6 meses sem ler a Bíblia. E diz que está indo para o céu. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, ele estava dizendo que a trilha seria exatamente a palavra de Deus, a Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia é o manual do ser humano. Por que o ser humano está aí todo torto, estrangulado, tudo atrapalhado? Uns já perderam perna, outros já perderam cabelo, outros já se tornaram sem perna, sem braço. O que está acontecendo? Eu estou dizendo isso na questão espiritual. As pessoas não caminham mais com Deus, porque o manual é a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ser uma pessoa abençoadíssima, perfeita. Então, meu filho, quando você está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, falando com Deus e ouvindo Ele falar com você, é o outro segundo tipo de relacionamento com Ele. Uma é oração. A palavra oração vem com a palavra oratória e ação. Então, quantas pessoas orou, pediu a Deus um trabalho e tal, agora deita e vai dormir. Olha, meu filho, cadê a ação? Não, meu filho, você orou? Agora levanta, meu irmão, lava o rosto, põe uma roupa bonita,
Se perfume, meu irmão, passa um perfume bacana, escova os dentões, dentinhos, e aí sai bonitão, com seus currículos na mão, cara. E aí você passa entregando. E cada um que você entrega, abençoa aquela empresa, abençoa aquele lugar. E vai em paz. Daqui a um pouquinho você vai ser procurado, porque Deus vai abrir uma porta para você. A Bíblia ela não é importante por causa dos registros que se tem dentro dela, na questão histórica, como eu disse. Mas sim pelos efeitos proféticos, pela revelação profética de Deus. Ela testifica que Jesus está vivo, a própria palavra de Deus. E se Jesus é vivo, ele fala comigo e com você através da palavra. Nessa lógica, a Bíblia ela vai falar em todos os sentidos da nossa vida, em todo o contexto, em toda a realização da nossa vida. Será uma busca pela voz de Deus agora falando conosco mediante as escritas inspiradas que um dia ele inspirou os santos homens de Deus e profetas para escrever para nós. Eles não escreveram de vontade própria, mas veio da própria vontade de Deus. O punho sim era deles, mas a inspiração e a palavra era de Deus. Portanto, nós precisamos crer e agir de acordo com o próprio processo da palavra, e não de regras e normas e cacoetes. Não precisamos seguir esse caminho, não precisamos trilhar esse caminho. Eu acredito que toda apostasia ela começa quando nós começamos a negligenciar etapas do processo, que é a oração, a leitura da Bíblia. Então, a palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 5, versículo 39, examina as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, você vai conhecer Deus através da palavra de Deus. Jamais passe um dia sem realmente ter uma intimidade com a palavra de Deus e com uma oração. Todas as noites vai dormir meditando a palavra de Deus. Por exemplo, meu irmão, você quer ver um problema sério na sua vida? Você vai lá, participa de um culto, porque não tem como assistir um culto, né? A pessoa fala assim, eu vou lá assistir o culto hoje. Não, você não vai, não é televisão, está ao vivo. Não, eu vou lá participar de um culto. Eu vou lá glorificar a Deus. Porque você vai lá para oferecer a Deus o alimento dele, que é o pão e as ofertas queimadas. Santos serão o seu Deus. Está lá em Números. Então veja bem, quando eu chego lá, eu começo então realmente fazer com que Jesus esteja ali, porque a palavra dele é maravilhosa. Aí termina o culto, você vai embora para sua casa. Você vai embora. Aquele culto abençoado, louvores, cântico, mensagem, foi tudo maravilhoso. Aí você chega na sua casa, pega a internet, vai assistir. Aí você pega um filme bom, você acha que vai assistir. Ou você pega lá os seus joguinhos, vai brincar. Enfim, você agora está tirando da sua mente tudo que você ouviu, tudo que você presenciou. Você poderia ter ido descansar, repousar, você poderia ter ido, dentro daquele propósito, deitar com a mente, com aquele culto, com aqueles louvores, e Deus com certeza ele iria te visitar também. Com certeza Deus ia, neste momento, trabalhar na sua mente, no seu coração, na sua vida, sobre tudo que você ali ouviu, louvou, glorificou. Mas, é como Jesus disse, que a semente foi lançada e caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Entrou pela antena da sua casa, entrou pelo canal da internet, vieram do alto esse negócio. E levou tudo embora, filho. É isso aí. Então, todas as noites, você deve meditar sobre aquilo que Deus tem feito, sobre aquilo que Deus é na sua vida, sobre aquilo que Deus ele tem sido na sua vida, sobre aquilo que Deus quer realizar na sua vida. A palavra de Deus ela vai instituir dessa forma. Então, há uma pergunta que nós deveríamos fazer. O que eu tenho sido para Deus? Como eu tenho me comportado dentro do Evangelho? Como eu tenho sido de uma forma coerente para que o Evangelho esteja em minha vida? Então, dentro desse processo, meu filho, as coisas de Deus elas vão sendo trabalhadas na nossa vida, para que nós possamos ser pessoas melhores,
Mateus, no capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte, a palavra de Deus: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: o que é o sal? Em vários comportamentos religiosos tem um significado o sal. O sal, na realidade, para despachos e coisas desse gênero, ele representa a separação. E não um paladar perfeito e uma unificação do sabor, do carinho e do afeto de um para com o outro. Já o açúcar já representa a doçura de ajuntar. Mas aqui o sal que o Senhor está falando era comum naqueles dias eles armazenarem uma quantidade de sal. E ele sendo umificado, ele perdia a sua essência, o seu sabor. E eles jogavam na rua para ser pisado. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: que você na firma onde você trabalha, na rua onde você vive, o local onde que as pessoas estão à sua volta, elas começam a pisar em você. Porque você fala do Evangelho, mas você não consegue praticar este Evangelho. Então você vai ser pisado pelos homens. Aquilo que você deveria temperar, produzir sabor, você está destemperado porque as suas ações não condizem com suas palavras. Então, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí você ainda diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Senhor está dizendo que, devido à cidade estar num lugar muito aparente e as luzes acesas, então, à noite, quem é que pode esconder um negócio desse? Ninguém. Ele está dizendo que nós juntos, como igreja edificada, nós estando juntos, nós estamos realmente simbolizando uma cidade edificada no monte. O mundo está de olho em nós. Você já percebeu que, por aí afora, no mundão afora, as pessoas podem fazer a bagunça que fez, né? Ou que faz. Pode fazer a bagunça que eles quiserem fazer. Eles poucos são criticados. Mas se alguém da igreja faz, meu irmão, aí o pau quebra mesmo, meu irmão. Aí eles põem o holofote lá, meu irmão, e desce o sarrafo, não. E tá certinho, eles não estão errados. Eles não estão errados. Quem está errado é quem o praticou. Então nós temos que entender que, como luz do mundo, nós não podemos ficar oculto. Você é uma pessoa, é um evangélico como se fosse detetive, que ninguém sabe que você é um cristão? Tem pessoas que parece que eles aceitam Jesus, são como detetives, né? Nunca falam de Jesus, sabem falar de times. Eu acho que até tem um louvor aí, depois você coloca, Elias. É de Oséias de Paulo, ele fala assim: você sabe onde você mora, você sabe as coisas, você sabe, eu estou tentando lembrar a letra aqui, perdoe, meu irmão. Ele é um louvor que ele fala muito: você sabe quando vem chuva, você sabe quando vai acontecer as coisas, mas você não sabe que Jesus está voltando. Tenta achar aí, depois eu... Cristo vem depressa. Cristo vem depressa, isso mesmo, Cristo vem depressa. Deixa no jeito aí que nós vamos louvar ele depois. Então, meu irmão, nós às vezes nós nem sabemos quando Jesus vem. As pessoas vêm e falam assim para mim às vezes: pastor, quando Jesus vem? Eu falo: olha, filho, ele disse que seria uma surpresa, mas ele deixou muitas coisas, por exemplo, marcante, para que nós entendêssemos. Por exemplo, você agora está deixando claro para mim que Jesus está para voltar. Por quê? Eu falei: porque você não está sabendo quando Jesus vem, e você é uma das vítimas. Então não, nós estamos sabendo que Jesus está voltando. Por que nós estamos sabendo? Pelos grandes ocorridos que está se passando pelo mundo. Eu cresci ouvindo a igreja evangélica pregar sobre um governo global. E eu só vim ouvir falar no mundo inteiro agora que está para aparecer um governo global, que estão pedindo um governo global, que estão pedindo um governo que venha a ser globalizado. Agora, questão aí de 5, 6 anos. Ora, mas se eu tenho 61 anos, eu cresci ouvindo isso. Então quem é que ocultou isso e se tornou mentiroso, religiões mentirosas que não falaram isso? São aquelas religiões que esconderam isso. Agora não tem como esconder mais.
E outro detalhe que marca a vinda de Jesus. O Senhor disse assim, que eu o livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Está lá em Tessalonicenses. O Senhor está dizendo que essa bagunça toda que está armada é uma bagunça toda exatamente para que um governo global se instale. E Jesus disse que viria antes deste processo todo. Então Jesus está para voltar. Então, irmãos, é importante que eu e você entendamos o seguinte, que uma cidade edificada no monte, ela está exatamente no monte, então, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cama, ou debaixo do chão. Mas coloca num lugar alto para que todos vejam. E ela dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz. Então o Senhor está dizendo que dentro desse processo, eu e você temos uma graça. E que essa luz vai resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus, e não a você e a mim. Porque as nossas boas obras, quando elas são glorificadas pelos homens, você já recebeu a sua oferta, você já recebeu a sua honra, você já recebeu o seu prêmio. Alguém está realmente glorificando pelos seus atos? Legal, você já recebeu o seu galardão, você já recebeu a sua recompensa. Agora, quando nós agimos dentro desse processo e que Deus é glorificado, então é exatamente a graça de Deus que está sobre mim. E não é o legalismo, não é as regrinhas que eu estou cumprindo, não é que eu sou bonzinho, não é que eu sou arrumadinho, que eu estou cheirosinho, que eu estou limpinho, que eu estou arrumadinho. Não é isso. É que Deus está me arrumando, Deus está trabalhando em mim, Deus está me transformando. Então lembre-se que Deus está dizendo que eu e você temos que ir e pregar o Evangelho. Não importa onde você trabalha, onde você vive, na rua que você está, o país que você está, você deve pregar na rua, você deve pregar no trabalho, você deve pregar em todo lugar. Lembre-se, o seu patrão não te paga para você parar a empresa para pregar. O seu patrão te paga para você trabalhar. Agora lá você dá o testemunho sem palavra. Na rua você dá um testemunho sem palavra. Agora, se você quiser topar, parar numa esquina e nós começar a falar de Jesus, é uma bênção. Vamos falar. E eles podem pensar que eu e você estamos loucos. E daí? Para o mundo é loucura mesmo, você parar numa esquina e começar a gritar. Agora, quando eles armam um palanque aí, os políticos, e começam a gritar e falar, não é loucura. Porque o mundão quer isso mesmo, quer esse tipo de coisa. Quando põe lá um palanque para fazer carnaval, para fazer festa, para fazer bagunça, ninguém fala que estão loucos. Agora, nós, quando fazemos um palanque, fazemos um lugar, arrumamos um lugar para poder ministrar, eles falam que nós é doido, que nós é gentalha, nós é gentinha, nós somos alienados e coisa desse gênero lá fora. Bom, cumprir então o ID de Jesus, ao mesmo tempo amar a Deus, dar primazia aos processos de Deus, culminar-se dentro da relação, da integridade da igreja, daquilo que a palavra de Deus ensina, tudo maravilhoso. Amar o próximo, pois não amor compartilhado do que amar uma pessoa, e esse amor ele se estende também à vida eterna. Então vamos nesse caminho. Agora, não se faça disso um processo para a sua salvação. Agora, a sua salvação ela será por graça, favor e merecido. Quarto aqui, aliás, o terceiro. Se você está em dúvida acerca de algo, se aquilo é correto ou errado, dirija-se ao seu quarto, dirija a sua casa, ou um local que você está, dobre o seu joelho, ou então entre em oração, peça a bênção de Deus, peça a direção de Deus sobre aquilo. Livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, diz, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então tá, meu irmão. Você tem que aproveitar um momento da sua vida para testemunhar as pessoas sem palavra. Isso é maravilhoso. Se você não puder fazer aquilo, ou você entendeu que aquilo está errado, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. É o texto que nós lemos. E tudo que não é por fé é pecado. Então se você está fazendo alguma coisa por dúvida, tem pecado nisso, filho. Agora, se você está fazendo por fé, então faça por fé, que Deus vai te abençoar. Deus, ele é um Deus de realizações, Deus é um Deus que tem uma obra magnífica, e eu e você fomos colocados nessa terra para buscar a Ele e ter uma intimidade com Ele. Jamais copie o cristianismo de alguma pessoa.
Deus vai tratar com pessoas, nunca vai tratar com você aquilo que ela está fazendo ou aquilo que ela deixou de fazer. Não copie esse cristianismo, isso é legalismo, meu filho. Seja uma pessoa a qual Deus ele exija de você algumas questões. Conheço uma crença religiosa que proibiu pessoas comer carne. Essas pessoas tinham muito hábito de comer carne e hoje estão com problemas seríssimos neurológicos. Isso. Problemas mentais. Ora, meus filhos, essas coisas, o que é isso? Né? O que é isso? Então, muitas das vezes, o comprometimento da palavra de Deus na nossa vida, ele se torna real quando nossas atitudes elas estão coadunadas e fechadas com a palavra. E quando isso está fechado com a palavra, a nossa vida é uma bênção. Segundo Coríntios, por exemplo, no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo, mas antes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Então, eu e você temos que parar e conferir a nossa vida com a palavra. Você não pode conferir a sua boa ação para com uma pessoa consigo mesmo. Você tem que comparar o que você fez. Então, por exemplo, deixa eu te contar um fato que ocorreu. Uma certa vez, eu passando por um lugar, a pessoa veio: ô meu senhor, olha, por favor, meu senhor, com uma criança pequena, por favor, meu senhor, me ajuda aqui, ó, a comprar isso aqui. Eu preciso de R$60 para poder pagar a luz hoje. Se eu não pagar, já é a terceira conta, e aí vai complicar. Então, eu estava com R$150 no bolso. Aí, ao ouvir, Deus falou comigo: dê esse dinheiro para essa mulher. Dê esse dinheiro para ela. Então, eu estou te contando para você, não é para me gloriar. Estou te contando para você como é que é as coisas de Deus. Como Deus trabalha na vida da gente. Eu poderia comprar o docinho dela lá, acho que era R$1, e dizer: não, Deus te ajude e tal, você vai... Esse dinheiro que estava no bolso era meu. Eu podia comprar algumas coisas para mim, eu podia pagar algumas coisas minhas que eu tinha que pagar. Era meu esse dinheiro. Eu não peguei e falei assim: ó, Senhor, esse aqui eu tenho uma conta para pagar, eu vou tirar e o Senhor vai pegar e vai duplicar. Não. Era meu, estava no meu controle. Era meu, é seu, é meu, é seu. Você faz o que você quer. Agora, não use desse mecanismo como legalista para você ser abençoado por Deus. Não. Abençoe as pessoas como que você, tendo condições que Deus te deu pela graça, pela misericórdia, você abençoa elas. E não exija nada de Deus. Então eu disse: ó, minha filha, está aqui, eu vou te dar esse dinheiro. Eu não quero doce não, filha. Não é que eu... Uma outra hora você vende esse doce, eu vejo o que você faz. Vai para casa, vai cuidar da sua filhinha agora. Vai lá, filha. Paga a sua continha de luz. Vai dar para pagar 2. Pronto, meu irmão, abençoado. Aí agora eu não vou andando e falar: ó, Deus, está vendo o que eu fiz? Ó, olha, eu sou uma pessoa justa. Nossa, eu sou uma pessoa que ajuda, eu sou uma pessoa que fala... Não, nunca mais. Estou lembrando aqui agora no rádio, aqui estou lembrando para te falar. Eu tenho certeza que Deus pode ter me abençoado pelo meu coração puro e limpo, que não reexigir nada dele. Com certeza Deus deve ter... Com certeza. E se ele também não abençoou, ele não deixa de ser Deus na minha vida. Ele continua sendo Deus. Eu amo ele, eu sirvo a ele. E continuo congratulando-se com ele. Este é o mecanismo, filho. E deve se funcionar dessa forma. Então, o Senhor Jesus, Ele vai agir na minha vida, na sua vida, no seu lar, na sua família. Esforce em segui-lo. Não, o pastor falou lá que é o seguinte: agora nós temos que entrar na igreja sem barba. Então, uma comparação. E tal igreja não pode ter barba. Não pode ter barba. E o que nós vamos fazer do Salmo 133? Que diz que o óleo descia sobre a barba de Arão. Por que Arão tinha barba e nós não pode ter? A igreja aqui não pode ter. Não, peraí, então a Bíblia está tudo errado. Não, filho. Agora, por que eu estou deixando a barba? Estou deixando a barba por quê? Para quê? Estou deixando a barba porque eu acho que ela fica mais aparente em mim, me dá uma aparência melhor, me levanta a minha autoestima. Deixa a barba então, meu filho. Deixa a barba. Agora você vai achar que o outro está barbudo e está em pecado, e aí você vai pôr uma regra sobre ele. Você é um legalista e vai fazer um outro legalista. O que Jesus falou? Ai de vós, escribas e fariseus, que percorrer a terra, o céu e o mar, e fazer um prosélito. O que era um prosélito? Um legalista. Que também estava caindo no mesmo ato do legalismo.
O proselitismo é forçar uma pessoa a ser da sua crença, da sua mesma fé. Isso não se faz. Domingo eu estava pregando na igreja com aquela passagem de Elias, que ele estava fazendo um desafio com os profetas de Baal. E muita gente quer fazer um desafio sobre cura para provar que a fé dele, a igreja dele é melhor do que a da outro. Isso não se faz, meu irmão. Jesus vai curar pela graça que ele quer. E se ele não curar pela graça que ele quer, não vai desfavorecer a sua igreja, não vai desfavorecer a sua oração, não vai desfavorecer em nada. Se as pessoas quiserem desfavorecer, esse é problema delas. Porque elas estavam ali como céticos, eles só creem como ateus, que se Deus é Deus, ele cura. Se ele não curar, ele não é Deus. Pronto, então pronto, deixa essa pessoa no ateísmo dela. E vamos seguir em frente. João capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E eu conheço-as. E elas me seguem. Então a obra do Espírito de Deus, ela fará com que nós sigamos em frente e vamos ser uma bênção. Deixe de seguir cacuetes, dogmas e preceitos religiosos, filho. Vamos seguir a Bíblia e ter uma intimidade com Deus. Essa é a palavra de hoje. Pai querido, eu te louvo neste momento, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor tem tratado conosco. Abençoa cada ouvinte que ouviu a tua palavra e que possamos nos converter, Pai. Cada dia mais estar preso à tua palavra, à tua verdade, ao teu conceito. Nos guarda, nos dirija, Senhor, dê-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém e amém.